a gente vai mudar? Só vai mudar na hora que aparecer uma nave e falar assim, oi, ainda vamos brincar, falar que é IA. Não é IA, porque hoje tá difícil, né? Hoje você olha as IA, você fala assim, eu saio questionando os meus amigos, eu falo, gente, isso aqui é verdade? Se for vídeo ainda, piorou. Exato. Tem que ser ao vivo, eu acho. Até ao vivo se bobear. Se a gente duvida, se não é um drone, se não Como é... ao vivo dá também, ao vivo tem aquelas reuniões lá que o pessoal... Holográfica. O pessoal daquela empresa lá que fez uma reunião, o cara mandou liberar um dinheiro numa reunião por vídeo, colocaram um avatar do cara falando com a mesma voz e não era o cara. Então, essa parte eu não vi. Tipo, eu não vi. Imprimiu ali a imagem? Cara, puseram um cara, um avatar, puseram um cara e plastificaram ele no avatar. Isso foi o ano passado, reunião de uma empresa, o cara liberou uma grana no financeiro lá, numa reunião online pelo Google Meet, alguma coisa assim. Gente. É que é tudo muito novo, né? Sim. É que assim, pra gente, hoje a gente chegou num patamar. Sim. Mas, pô, você falou dos anos 90. Nos anos 90 começou esse lance da internet de escada, né? Sim. Você entrava lá, num bate-papo, alguma coisa, e não se idealizaria que as pessoas se conectariam em tempo real, com câmera, com vídeo, a qualquer momento, né? E foi rápido. Era Star Wars isso pra gente. Era Star Trek, né? A gente era Stargate. Você fala nos 90 como se fosse uma coisa do século, de 3 séculos atrás, né? E não é. É pouco tempo, né? Se for ver. Verdade. 30 anos aí. Sim. 30 anos não é muito tempo. Não é nada. Porque você vê a história da humanidade. A humanidade passou séculos. Século XV, século XVI. Muitos séculos. Com aquele progresso assim. Um degrauzinho. Aí chegou no século XX, parece que a coisa deu uma... Porque a gente está preparado, né? A gente ainda faz algumas travessuras com tudo? Faz, mas a gente está mais preparado. Imagina essa tecnologia no século XVIII. Logo depois que Jesus esteve na Terra, século I. Imagina o pandemônio que ia ser. Tacar um celular na mão dos apóstolos lá. Então, como seríamos hoje? Seria? Então, aí é que tá. A consciência é exatamente isso. Por isso que o momento certo, não sei. O momento é exatamente esse que convergiu para isso, para que essas consciências que estejam aqui pensem assim, porque tecnologia, ela não caminha junto com consciência. Tem determinadas origens, que eles gostam que chamam, não de raça, que tem uma tecnologia fantástica, mas não tem essa questão da consciência, que a gente chama aqui nossa de amorosa. Sim. E por que nossa de amorosa? Porque também a gente tem um lado e tem um lado bom e um lado ruim. Então, assim, quem é do lado bom é que é amoroso, quem é do lado ruim não é amoroso. Mas tocando nisso das religiões que você falou, eu gostaria só de ressaltar um ponto aqui, que é assim, o momento é um momento que nós temos que tomar cuidado, eu penso, de como que a gente vai receber esse tipo de notícia. Porque assim, eu sou um cara que trabalha com comunicação. 40 anos nessa brincadeira. Nós tínhamos antigamente uma televisão que detinha o share de audiência. Né? É legal a gente falar sobre isso. Porque todas as nossas verdades, elas vinham da onde? De um jornal que era um jornal que passava nacionalmente. Sim ou não? E aceite e pronto. E você tinha... Cara, eu trabalhava numa agência de publicidade que, para começar a falar com o cliente, eu tinha que ler pelo menos 2 jornais, até as 9 horas da manhã. Então eu pegava um jornal do Rio, ou Estadão ou JB, e pegava ou a Folha ou o Estado aqui em São Paulo, e lia, para estar up to date, para estar esperto sobre os assuntos, para conversar com os clientes. O que estava ali, aquele cara que escreveu, a galera da redação e tal, era aquilo que eu tinha que, era aquilo que era o meu entendimento. Era verdade. Eu tô falando isso, gente, pra gente refletir, porque quando você fala de religião, é a religião dos dirigentes que você falou que pregam aquilo que estava ali nas escritas sagradas, bom, assim dito. Porque as coisas que estavam escritas nos 3, ali no Alcorão, na Bíblia e na Torá, elas vêm de uma mesma coisa. E isso está provado lá nas cavernas de Quirã, que acharam lá as ânforas lá, com todos escritos dentro, que tudo que está ali tange as 3 religiões. Sim. E aí, como elas espalham para determinados lugares do planeta, cada dirigente de cada religião faz a coisa de uma forma diferente, em acordo ao que ele acha melhor para a vidinha dele. E tem muito a ver, inclusive, isso contra o próprio sagrado feminino. Sim. Essas religiões, elas tolhiam a mulher, cara. Era uma coisa maluca. Então, tudo isso está vindo à tona. Por que eu estou falando isso, Farrell e Vivi?
assim, no que eu penso, é que temos que tomar cuidado, porque assim, alguns governos têm contato com essas coisas de fora, com seres de fora, com tecnologias de fora. No meu humilde modo de entender, sim. E comecem a pesquisar mais sobre isso, que vocês vão ver. Comecem a juntar os clusters. Então, o que acontece? Não fica difícil, se você tem poder, ou se você é um país, por exemplo, como Estados Unidos, de ter um contato com algum tipo de origem, alguma raça, falar, vamos fazer o seguinte, vamos jogar alguma tecnologia lá e falar que a gente está sendo invadido, mas aí vocês vêm exatamente como os grandes salvadores do planeta inteiro e nós vamos criar uma coisa única. Podemos fazer. Podem fazer isso? Podem, porque tem tecnologia. E aí esse ajuste é um ajuste feito com as religiões. Dá para fazer? Gente, é claro que dá. Eu vou dar um exemplo aqui, vou falar uma coisa só para vocês. Talvez o que eu vou falar alguns saibam e talvez outros não saibam. O Vaticano, ele mantém um patrocínio, inclusive, são os jesuítas que fazem isso. Os jesuítas, na verdade, são os que são mais cientistas de uma religião. Vamos falar da nossa, que é a religião católica. O Vaticano, ele mantém, junto com alguns outros países, um observatório astronômico, que fica em Tucson, que fica em Houston, na verdade, em Tucson. Em Tucson fica. Então, assim, é um observatório que já está lá há muito tempo, e o Vaticano já observa o céu desde o século XVIII, 1700 e Guaraná com rolha. Então, assim, qual o interesse? Eles sabem disso que nós estamos falando, gente. Claro que eles sabem. E alguém aqui, católico, foi em alguma missa em que alguém tocou num assunto desse? Jamais. Que eu saiba. Não se fala, né? É protocolar, né? Que é exatamente o que a Vivi está falando, que é sobre os dirigentes. O que os dirigentes fazem? Então, assim, o momento é um momento realmente de descortinar. Mas eu penso que nós temos que estar espertos para, de repente, não se criar de novo aquela coisa de uma outra religião. Quando nós não temos que ter religião. Nós temos que ter contato nosso direto com o Criador que criou tudo isso, cara, com essa inteligência toda. Nós somos a expressão dessa criação, no meu modo de entender. Então nós não precisamos de intermediários para falar com esse Deus ou com essa criação. Porque nós somos filho. Filho não fala direto com o pai. Filho precisa de secretário para falar com o pai. Filho precisa de um tio para falar com o pai. É só isso que a gente tem que começar a entender, né? E tomar, no meu modo de entender, esse cuidado para que a coisa não entre numa conversão de vamos salvar o planeta inteiro e agora sim temos uma nova religião. Religião não é um negócio ruim, a palavra, né, que é religare, mas vamos tomar cuidado com essas coisas, né? Eu penso isso. Uhum. E o que eu vejo é o seguinte, né? Essa interpretação da realidade, ela é muito enigmática. Quem tecnicamente controlaria a interpretação da realidade, como vocês falaram, né? É isso. Quem que controla essa interpretação? Quem diz como deve ser interpretado? Porque é muito confuso para algumas pessoas isso, né? Farrell, não se podia nem ler e escrever até século XIV, aí 1300 e pouco. Quem só sabia ler e escrever eram os sacerdotes, era a classe sacerdotal. Alguns imperadores sabiam. Por que isso? Para você não interpretar de uma forma, para o povo não interpretar de uma forma errada as escritas sagradas. Ou seja, então assim, quem detinha esse conhecimento, quer deter o conhecimento, detinha o poder. E o poder faz o que na cabeça do ser humano? Faz exatamente isso.